Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a esta série de vídeos que eu estou gravando para conversar com vocês sobre o processo de planejamento organizacional. Até o momento, nós gravamos um vídeo falando sobre os conceitos introdutórios sobre este processo de planejamento organizacional. Em sequência, nós iniciamos os passos do processo de planejamento organizacional. Gravamos um vídeo para falar do passo um, que tratou da definição dos planos. Gravamos outro vídeo para tratar do passo 2, a tradução do plano. E agora, neste vídeo, nós vamos conversar sobre o passo 3 deste processo de planejamento organizacional, que se refere à ação maior de planejar as operações. Dentro dessa ação maior de planejar as operações, constam as ações menores que, em conjunto, vão permitir que este passo 3 do processo de planejamento organizacional seja realizado com sucesso. Nós estamos falando das ações voltadas principalmente para as metas operacionais e para os planos operacionais. Também estamos falando aqui do estabelecimento de medidas para essas metas, dos alvos que essas metas devem buscar, e também estamos falando de eventuais planejamentos de crises que possam atrapalhar as operações que estão sendo planejadas neste passo 3 do processo de planejamento organizacional. Vamos voltar um pouco lá no primeiro vídeo, quando nós falamos sobre a metodologia da gestão por objetivos desenvolvida pelo Peter Drucker. Aquela metodologia composta por 4 etapas essenciais, ela volta agora neste vídeo, porque nós começaremos a utilizar aquelas 4 etapas essenciais dentro do passo 3, planejamento de operações, parte do processo completo do planejamento organizacional. Nós poderíamos ter iniciado a utilização da gestão por objetivos desde o passo 1. Isso fica a critério de quem estiver conduzindo o processo. Mas dentro da lógica que nós estamos seguindo aqui, nesta explicação, para que o processo da gestão por objetivos fique mais visível e compreensível, nós estamos inserindo a explicação a partir do passo 3. Bom, dentro então do processo de planejamento organizacional, considerando o terceiro passo de planejar operações, o início desse passo 3 visita a primeira etapa essencial da gestão por objetivos, que é a etapa que determina a necessidade de definir metas. Dentro de todos os envolvidos nestas operações que envolvem o passo 3 do planejamento organizacional, será necessário envolver o máximo de pessoas possíveis que representem a completude das pessoas envolvidas nesses processos para elaborar essas metas. É importante convencer essas pessoas que vão participar desse processo que as metas elaboradas, elas devem ultrapassar as atividades cotidianas já desenvolvidas por aquelas pessoas. O que isso quer dizer? Não será possível elaborar e definir metas que representem medidas que já são alcançadas com facilidade por aquela equipe. Por isso, é muito importante ter uma resposta clara para a seguinte pergunta neste processo de definição de metas: o que nós, enquanto equipe, estamos tentando realizar? Ao responder essa pergunta, qual é a realização que está sendo buscada por meio dessas metas, e ao converter essa resposta em uma redação específica de meta, é importantíssimo
assegurar que a meta definida, ela atenda ao critério de uma meta eficaz. O que que é uma meta eficaz? É uma meta que ela vai ter sucesso no resultado que ela busca. Então, atender a um critério de meta eficaz significa elaborar uma meta, estabelecer uma meta que pode ser alcançada. Muito bem, para que esta meta seja devidamente alcançada, é necessário indicar quem são os responsáveis pelo alcance dessa meta. E uma vez que isso for publicado, é necessário que todos os envolvidos na busca dessa meta estejam cientes dessa responsabilidade e concordem mutuamente ao estabelecer esse compromisso. Muito bem, para definir metas operacionais, de maneira que elas sejam eficazes, alcançáveis e participem de um acordo mútuo entre os envolvidos, é importante prestar atenção em alguns critérios que compõem a redação de metas operacionais. Então, apenas para lembrar que nós estamos nos referindo, nesse processo de planejamento organizacional, a três níveis hierárquicos de gestão principais que compõem a estrutura da organização. Nós estamos falando da gestão superior, onde estão as metas e os planos estratégicos, da gestão intermediária, onde estão as metas e os planos táticos, e também estamos falando do nível básico de gestão, o primeiro nível de gestão, o nível inferior, onde se localizam as metas e os planos operacionais. Então, este passo 3, que se refere ao planejar as operações, que vem de um processo de tradução e conversão das metas e dos planos estabelecidas num primeiro momento, eh, no nível estratégico e num segundo momento no nível tático, essas metas e esses planos operacionais, elas se referem àquele nível de gestão que está na base da pirâmide hierárquica da organização. Muito bem. Neste nível, a redação das metas, elas devem ser específicas e mensuráveis. Específica, porque ela não pode englobar mais do que uma responsabilidade ao mesmo tempo. Mensurável, porque essa meta, para ser operacionalizável, ela deve participar de alguma medida. Essa medida deve ser expressa principalmente em termos quantitativos: prazos, porcentagem, volume financeiro, quantidade de clientes, quantidade de produtos produzidos ou vendidos. Eventualmente, dependendo da natureza da meta operacional, ela pode participar de uma mensuração qualitativa. Uma mensuração qualitativa pode avaliar essa meta a partir de algumas mensurações que atribuam adjetivos para o resultado alcançado ao invés de números. Se foi bom, se foi mediano, se foi insuficiente, se foi acima do esperado. Essas metas operacionais, sejam elas quantitativas ou avaliativas, elas devem contemplar resultados que devem ser buscados pelas principais áreas operacionais da organização, perdão. Essas metas operacionais, embora elas envolvam a maioria das pessoas que trabalha nessa parte inferior da hierarquia de gestão da organização, elas não vão conseguir contemplar na sua redação o que tudo e o que todos devem fazer. Isso quer dizer o quê? Existem responsabilidades obrigatórias, cotidianas, das pessoas que trabalham nas organizações, e essas responsabilidades, elas não precisam ser convertidas em metas. Então, a meta, mesmo que ela seja no nível operacional, ela não vai englobar aquilo que é a sua obrigação e que está previsto no contrato de trabalho das pessoas que estão naquele nível de gestão. Então, quantidade de horas trabalhadas,
quantidade de e-mails respondidos, pode ser dependendo da empresa que esteja demandando a elaboração desse planejamento organizacional, se é um telemarketing, por exemplo, se é um serviço de atendimento ao cliente, mas geralmente tudo aquilo que está envolvido no seu dia a dia não é convertido em meta porque é sua obrigação. Mesmo no nível operacional, as metas elas precisam ser desafiadoras, mas lembrando que por estar no nível operacional, a realidade de alcance dessas metas deve ser mais plausível. E também, mesmo sendo metas vinculadas à gestão de primeira linha da organização, elas precisam estar relacionadas a algum tipo de recompensa. Aqui, geralmente, essas metas estão ligadas a algum tipo de remuneração variável. Muito bem, uma vez estabelecida a meta ou o conjunto de metas operacionais, nós vamos para a segunda etapa essencial da gestão por objetivos, que é a etapa que determina a obrigatoriedade de definir planos de ação. Os planos de ação, eles definem quais serão os caminhos, as rotinas, as trajetórias de ação que deverão ser percorridas para o alcance das metas estabelecidas. Os planos, eles são direcionados para indivíduos que estão em departamentos com responsabilidade diretamente envolvidas nas metas que foram estabelecidas. Vamos então para os planos operacionais. Então, eu tenho repetido isso em todos os vídeos. Para cada conjunto de metas, existe um conjunto de planos. Para as metas estratégicas, planos estratégicos. Para as metas táticas, planos táticos. Para as metas operacionais, planos operacionais. Por consequência do nível de gestão para o qual as metas operacionais se destinam, os planos operacionais eles são desenvolvidos nos níveis mais baixos de gestão das organizações. O conteúdo dos planos operacionais, além das metas operacionais em si, ele deve indicar como o alcance dessas metas apoiará os planos táticos dessa organização que é voltado para o alcance das metas táticas. Este plano operacional ele constitui uma ferramenta gerencial, por meio da qual os gerentes da primeira linha ou que compõem essa parcela inferior da hierarquia eh, de gestão da organização poderão acompanhar o cotidiano e a rotina da empresa em relação ao que se espera daqueles departamentos e daquelas pessoas frente às metas estabelecidas. Estes planos operacionais, eles também têm como conteúdo cronogramas muito específicos que determinam prazos precisos para a conclusão de cada uma das metas operacionais que ali estão. Bem, em qualquer um dos níveis de gestão, existe a possibilidade de aparecer adversidades que atrapalhem o curso do planejamento em si. Então, no nível anterior de gestão, quando a gente falou da tradução dos planos e das metas estratégicas em planos e metas táticas, nós falamos do plano de contingenciamento. Aqui, nas operações, nós vamos falar de uma necessidade de planejar de uma ordem de adversidade que pode impactar diretamente a operação da organização. Nós estamos falando de uma ordem de adversidade denominada de crise. Então, para qualquer possibilidade de crise, é necessário estabelecer um planejamento para esta crise. O que é um planejamento de crise? Um planejamento de crise ele demonstra a capacidade que a organização em questão possui de lidar com eventos que são inesperados, repentinos e também, infelizmente, devastadores. Obviamente, vamos citar aqui o exemplo que nos acompanha, que é a epidemia da Covid-19. Nenhuma empresa teria ali um planejamento específico para lidar com essa epidemia. Mas muitas organizações tinham um planejamento de crise voltado para eventuais situações de pandemia. Quando você tem
um planejamento voltado para um tipo de crise específico, qualquer desastre semelhante à natureza da crise que inspirou a elaboração daquele documento de planejamento de crise, ele pode ser auxiliado no enfrentamento, porque tem semelhanças e proximidades com o documento elaborado pela organização. Isso contribui para que os problemas que não podem ser controlados dentro dessa crise, eles tenham a sua repercussão reduzida, porque aquele planejamento elaborado em favor de um cenário específico e catastrófico, ele pode conter ali soluções que podem serem aplicadas em maior ou menor intensidade para aquele problema de crise específico que a organização enfrente. O planejamento de crise, ele possui duas fases essenciais: a fase da prevenção e a fase da preparação. A prevenção, a primeira fase essencial de um planejamento de crise, ela inclui atividades voltadas para evitar que essas crises ocorram. Portanto, são atividades que tentam detectar sinais de alerta dentro e fora da organização que podem sinalizar eventuais crises que estejam prestes a acontecer. Nesse momento da prevenção, é muito importante reafirmar a confiança nos relacionamentos que a organização possui com diferentes grupos com os quais se relaciona: funcionários, clientes, fornecedores, governos, sindicatos e diferentes comunidades. A parte da prevenção que compõe o planejamento de crise, ela garante que a organização possui um potencial de oferecer respostas mais eficazes a um cenário de crise eventual que possa se configurar. A segunda fase essencial de um planejamento de crise, ela é denominada de preparação. Nesta fase, elabora-se o planejamento detalhado para lidar com uma situação de crise quando esta situação acontecer. Este planejamento da crise, dentro da fase da preparação, ela é composta, ele é composto, perdão, por três etapas principais. Na etapa um, designa-se uma equipe de gestão de crise e alguém que será o porta-voz da organização durante este período. Porta-voz tanto para o grupo interno quanto para o grupo externo. A segunda etapa fala sobre a criação de um plano detalhado para gerenciar a crise. E a terceira etapa fala do estabelecimento de um sistema de comunicação que seja acessível e compreensível para todos que estão participando daquela crise. Bem, para isso acontecer, é necessário determinar a composição da equipe de gestão de crises. Esta equipe ela é composta por um grupo multifuncional, ou seja, por pessoas vindas de diferentes áreas da empresa, que devem ser preparados para entrar em ação na eventualidade dessa crise acontecer. O porta-voz, por sua vez, ele precisa ser uma pessoa que inspira confiança, porque será a cara dele, a face dele, a representação dele que vai conversar com os diferentes públicos durante esse período de dificuldade. E o plano de gestão de crises ele deve conter principalmente as medidas que devem ser tomadas pela organização por esta equipe de gestão de crises na eventualidade dessa crise acometer aquela organização. Bem, o planejamento de crises, ele muitas das vezes ele é colocado em segundo ou terceiro plano dentro das organizações. E isso não é recomendável, principalmente se a organização pública ou privada, ela faz parte de um setor que por ele mesmo representa um risco a partir das suas atividades foco. Então, por isso que o planejamento de crises, ele deve ser um documento vivo, ou seja, existente dentro da organização,
mutável, ou seja, continuamente atualizado, revisado e sempre que possível apresentado para que a organização saiba que aquele documento ele está pronto para ser aplicado e praticado em uma situação emergencial. Bem, assim nós finalizamos o passo 3, voltado para o planejamento das operações, e vamos para o quarto passo, que é voltado para a execução do plano elaborado até aqui. Eu vou encerrar esse vídeo, que eu já falei um pouquinho, assim você descansa e a gente volta daqui a pouco com outro vídeo. Até lá!